Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Então, estamos mais uma vez em uma entrevista com a nossa série Maximize na Política e agora com o candidato a prefeito de Petrolina, Gabriel Menezes. Quero começar agradecendo a sua presença em nosso meio e reforçar também para você que nos assiste que as perguntas que serão aqui expostas foram apresentadas previamente aos candidatos. Além de falar o que cada um deles irá fazer no seu programa de governo, nós queremos saber também como eles farão aquilo que prometem, para que possam demonstrar algum conhecimento na gestão municipal. Essa entrevista foi gravada e cada candidato tem concordado previamente que a mesma vai ser divulgada na íntegra, sem cortes, para garantir a nossa equidade e a nossa imparcialidade. Reitero que não estou neste vídeo como um debatedor, mas como um mero entrevistador. E vai caber a você que nos assiste, que, através dos seus comentários, possa fazer críticas, elogios ou complementos às falas de cada candidato. Para cada pergunta, para cada fala, um candidato vai ter o tempo de até 5 minutos para poder se expressar. E eu queria começar dando a oportunidade ao candidato Gabriel Menezes de se apresentar para o público e responder também para aqueles que nos assistem por que o senhor deve ser prefeito de Petrolina. Eu quero agradecer, pastor Edilson, o convite, saudar a cada uma das pessoas que nos acompanham aqui através da plataforma do Maximize, dizer da alegria, né? Dizer da felicidade, da gratidão a Deus por esse momento em nossas vidas, tudo sob a permissão dEle, tudo sob o comando dEle. Deus é o nosso norte, é o nosso guia, é quem nos ilumina, é quem nos mostra sempre o caminho que devemos trilhar. E são sempre os melhores, os caminhos que Deus nos aponta. Então a gente está aqui para falar um pouco da nossa história. Eu sou um petrolinense, lá de São José do Egito, a terra dos poetas, ali no Vale do Pajeú. Tenho 38 anos. Eu disse que sou um petrolinense de São José do Egito, porque Petrolina é a cidade de muitas mãos e a cidadania petrolinense, ela facilmente pode ser concedida a japoneses, a alemães, a gaúchos, a paranaenses, a paraibanos. Petrolina tem 70% aproximadamente, né, da sua população de gente que veio em busca de oportunidades, mas também de somar com essa terra abençoada por Deus. Então, sou esse petrolinense lá de São José do Egito, de 38 anos, que há 25 anos mora em Petrolina, casado com uma petrolinense, pai de 3 filhos, Pedro, Arthur e Davi. E estou aqui democraticamente para falar
aos que acompanham a plataforma do Maximize sobre as nossas propostas. Sou uma pessoa simples, me notabilizei, fiquei conhecido através da minha profissão de comunicador. Comecei novo no rádio, as coisas aconteceram de forma muito rápida em minha vida. Eu casei muito novo, casei aos 22 anos, eu fui pai aos 23, eu comecei a trabalhar antes dos 15, iniciei na comunicação aos 18, hoje tenho 38, como disse agora há pouco. Então, a vida é muito dinâmica. E tive contato com a política, fazendo algumas locuções, fazendo alguns trabalhos em campanhas de outros candidatos em pleitos anteriores. E vendo, andando, sentindo o que a população, principalmente nas regiões mais carentes de Petrolina, o que essas populações enfrentam, isso nos motivou ainda em 2008, quando eu ainda tinha 26 anos, a disputar pela primeira vez o cargo de vereador, apesar da expressiva votação que tive de 1.286 votos à época, não consegui a eleição, e levei 8 anos novamente para me encorajar e novamente colocar nosso nome à disposição. Foi quando, em 2016, tive a honra de ser, entre mais de 300 candidatos a vereadores e vereadores de Petrolina, o 12º mais votado, obtendo a marca de 2.346 votos. E tenho buscado, desde quando assumi esse mandato, mostrar que vereador pode ser vereador, que a gente não passa na casa de ninguém pedindo o voto de confiança e dizendo que vai conseguir um emprego para a esposa, para o filho, enfim, trair a confiança da população. Conseguir um mandato eletivo para fazer dele uma ponte para os cofres de um município, etc. Estou tentando mostrar que a política, sim, pode, isso sem nenhuma presunção, sem nenhuma pretensão, trilhar um caminho novo, por entender que a política precisa se renovar. Foi por isso que, inclusive, desde 2017, primeiro ano do nosso mandato, já anunciei que não seria candidato à reeleição, e realmente não sou. Estou apresentando o meu nome para um novo cargo, porque discordo realmente do expediente da reeleição. Nós temos outros políticos no Brasil bem posicionados, como um dos prefeitos mais bem avaliados do país, que é o Sérgio Meneghelli, lá da cidade de Colatina, que também é contra a reeleição e realmente, mesmo as pesquisas dizendo que ele facilmente se reelegeria, resolveu e anunciou que não disputaria. É um direito nosso, democraticamente, tanto de disputar como de recuar e não disputar. Eu conheço a realidade do interior dessa cidade. Eu conheço cada um dos núcleos irrigados. Eu conheço grande parte dos trabalhadores e dos produtores rurais que sustentam essa cidade. E eu sei que a realidade, muitas vezes, que se tenta passar através da mídia, através de uma rede social, ela não condiz com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com o que nós sentimos nas nossas andanças. É por isso que eu estou aqui. Uma pessoa simples, tenho ao meu lado Messias Rodrigues, que é nascido e criado em Petrolina, que mora lá no bairro Terras do Sul, que também conhece as dificuldades, principalmente das nossas periferias, e a gente está aí democraticamente apresentando os nossos nomes ao povo de Petrolina nesse pleito. Obrigado, candidato. A gente vai começar agora com uma série de perguntas que é comum a todos os candidatos. E a primeira dessas perguntas fala um pouco de inovação tecnológica. Petrolina é conhecida como a Califórnia sertaneja, mas fazendo essa alusão à Califórnia americana, nós sabemos que nos Estados Unidos a Califórnia não é conhecida apenas pela exportação de frutas. Existe também um Vale do Silício. Aqui no Nordeste, no nosso estado de Pernambuco, nós temos também em Recife o exemplo do Porto Digital, um grande exemplo para a nossa região. Mas no ponto de vista de Petrolina especificamente, como é que a gente pode integrar universidades, setor privado e o setor público para poder criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica para a nossa região? O primeiro passo é tratar a prefeitura como coisa pública e não como um negócio privado ou muitas vezes até familiar. É abrir esse leque, abrir esse debate com tantas instituições que nós temos aqui, como a Univasf. Eu acho que o município, a Univasf já caminha para talvez 1,5 décadas de existência, e ela nunca recebeu a mão amiga estendida desse município como deveria. Uma universidade federal, nós tivemos a felicidade de receber uma instituição tão séria, tão importante, que tanta gente já formou,
né, que tem diminuído o déficit, principalmente na área de medicina, né, formando novos profissionais, facilitando, ainda não no ritmo que gostaríamos, mas facilitando o atendimento até para a população que está lá na ponta necessitando dele. A nossa ideia é fazer investimentos sérios em pesquisa. Isso deve começar, né, a partir da educação infantil dos anos iniciais, porque as crianças, nessa fase de formação, de entendimento da vida, das coisas, é que começam a se interessar, inclusive por temas mais complexos como esse, né, da inovação digital. É abrir o leque. Muitas empresas desse e de outros segmentos aguardam as condições necessárias para que possam se instalar em Petrolina. E isso passa diretamente pela administração pública municipal, porque muitas vezes depende de um incentivo fiscal, muitas vezes depende até de uma doação, da cessão de uma área pública, para que essa empresa possa enxergar nisso uma oportunidade de vir e de gerar conhecimento, de gerar emprego para a nossa população. Esse é um dos nossos compromissos, né, de facilitar a vinda de empresas dessa área, desse setor de inovação tecnológica, de inovação digital, mas também de outros campos, porque nós temos potencial, nós temos uma juventude, muitas vezes ociosa, porque não está recebendo a atenção devida, a atenção merecida. É isso que nós vamos fazer. É, junto a essas instituições, abrir um debate sério, um debate onde todos tenham vez, tenham voz, tenham participação, tratando o município de Petrolina como coisa pública, realmente, como deve ser. Obrigado, candidato. A gente queria ouvir um pouco também do senhor a respeito do tema moral. A pauta moral é um assunto de interesse de muitos que nos assistem nesse canal. E a pergunta que nós temos dentro dessa área é: qual é o seu posicionamento pessoal e como um possível prefeito com relação ao ensino sobre gênero e sobre diversidade sexual na educação infantil e no ensino fundamental? A diversidade em nosso governo ela será respeitada. Eu, principalmente no tempo de adolescência, quando morava até em Arco Verde, quando vim para Petrolina, passei a estudar Química ali na antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal, eu tive muitos amigos, muitos colegas de turma homossexuais, sempre tive amizade, sempre tive respeito, né, para com essas pessoas. Agora, com relação a levar para o ensino, eu sou contra do seguinte aspecto: as escolas, os ambientes devem acolher pessoas. Todo mundo tem suas particularidades, tem suas diferenças. O nosso compromisso é combater qualquer forma de preconceito, de discriminação durante a nossa gestão. Agora, a gente não pode fazer de algumas bandeiras, né, defesas de uma classe que acabem gerando um certo tipo de preconceito para com outras. Pessoas são pessoas brancas, pretas, heterossexuais, homossexuais. É isso que eu defendo. Cada um tem suas particularidades e as liberdades individuais precisam ser respeitadas. Agora, com relação ao ensino, a esses assuntos serem tratados na sala de aula, principalmente para crianças que ainda não têm a capacidade de absorção de um tema complexo como esse, eu particularmente sou contra. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também sobre turismo. Queríamos ouvir qual é a sua proposta para poder alavancar o turismo em Petrolina. E ainda dentro desse tema, queríamos saber se existe alguma estratégia objetiva para podermos melhorar a nossa atual malha aérea. Com relação ao turismo, a gente vai começar dando uma requalificada nos pontos turísticos de Petrolina, que nunca tiveram, no meu entendimento, o seu potencial explorado como poderiam ter. A gente tem aqui algumas ilhas, né? Tem Ilha do Rodeadouro, Ilha da Amélia, Ilha do Maroto, onde muita gente vai com seu barco, com seu jet ski, com sua lancha, né? Mas isso, nós temos o roteiro enoturístico. Eu mesmo já convidei muitos amigos, muitos casais de amigos de fora até, para que venham a Petrolina, que venham ao Vale do São Francisco, para conhecerem o vinho, para apreciarem, degustarem, né? Fazerem esse passeio, né, da barca até o Lago de Sobradinho, conhecendo as fazendas, né? E conhecendo
outros lugares turísticos, né? Como nós temos o balneário, que acabei de citar, e essas outras ilhas. Quando falei agora há pouco que muitas empresas querem as condições necessárias para que venham se instalar, um dos setores que nós vamos buscar de imediato é esse setor, porque tem o Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiro juntas, né, são para muitos realmente uma capital, né? Lá atrás se defendia a criação do Estado do São Francisco, e eu não tenho dúvida que, se essa ideia um dia for retomada e chegar a ser concretizada, Petrolina e Juazeiro serão a capital desse Estado, né? Eu penso assim. Então a gente vai buscar, sim, parceiros nesse setor de turismo, a gente vai abrir o debate com o Conselho Municipal de Turismo, né, que não precisa, que não pode, na verdade, não é nem que não precisa, que não pode continuar sendo somente um conselho consultivo, tem que deliberar, tem que ter vez, tem que ter voz, tem que opinar, porque pode somar muito. A gente não pode continuar assistindo esse travamento de alguns setores que poderiam estar gerando muito mais emprego, muito mais renda e uma maior visibilidade da nossa cidade de Petrolina lá fora. Isso passa também por ampla divulgação, né, desse potencial lá fora. Petrolina, eu acho que não justifica hoje o Vale do São Francisco em si não ter um resort, por exemplo. Nós temos, é lógico que o setor de turismo passou aí por uma crise muito grande, foi um dos que mais sentiram, né, durante essa paralisação devido à pandemia. Mesmo assim, nós temos certeza que vamos encontrar parceiros para que venham investir e explorar esse potencial, né, de clima, de água, de gente, esse material humano que nós temos em Petrolina. Com relação à malha aérea? Com relação à malha aérea, esse é um tema mais complexo, me perdoe até por ter esquecido, mas a gente ainda tem tempo suficiente para falar um pouco mais. Nós tivemos, nos últimos anos, uma redução muito grande nos voos locais. O que a gente precisa é também buscar um debate com essas empresas, né, criando as condições necessárias para que essa quantidade de voos, esse número de voos aumente, porque é uma necessidade real que nós temos, né, essa interação de Petrolina, essa integração de Petrolina, na verdade, com capitais, né, não só com a capital federal, haja vista sirva o nosso aeroporto aqui a um grande número de cidades de Pernambuco, Bahia e do estado do Piauí. Eu conheço gente que vem até dessas cidades mais próximas do Ceará para acessarem esses voos daqui, né? Mas nós temos também que lembrar que o nosso aeroporto, algumas empresas vão aguardar um pouco mais por isso, para analisar uma possível instalação, uma possível vinda para Petrolina, porque o nosso aeroporto está num novo lote de aeroportos que serão privatizados. É essa a intenção que o governo federal tem apresentado. Então, é preciso que a gente aguarde um pouco mais para ver como as coisas vão se desenhar, mas que o nosso governo estará aberto a criar e comprometido, né, a criar essas condições para a nova vinda, para a vinda, na verdade, de novos voos, porque essa diminuição encareceu muito o voo, né? Muita gente, eu fui muitas vezes a Recife e voltei pagando R$100 numa passagem. Hoje se paga quase R$2.000. Às vezes você consegue por 3 e de volta. Então, isso dificultou muita coisa. O que a gente precisa é trabalhar no sentido de resolver essa situação. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também aqui sobre negócios e empreendedorismo. Recentemente, o Banco Mundial lançou um relatório agora, no ano de 2020, colocando o Brasil na posição 124, num ranking de 190 países, no quesito facilidade de fazer negócios. Dentro desse aspecto, especificamente em Petrolina, qual é a proposta que o senhor tem para poder melhorar esse ranking para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor? Nós vamos principalmente fortalecer o trabalho de um órgão que já existe na administração pública municipal, que é a Agência do Empreendedor, né, que hoje consome muito mais dinheiro no que diz respeito aos cargos comissionados, aos empregos que gera, muitas vezes até para uma situação mais política do que propriamente para atender a população. A gente vai injetar dinheiro para que chegue até quem quer empreender. Isso do pequeno, passando pelo médio, chegando ao grande empreendedor. Nós vamos incentivar de verdade o empreendedorismo, inclusive é um dos pilares na questão do liberalismo, a questão do liberalismo econômico, inclusive, é um dos
dos preceitos do próprio partido a que integro hoje, que é o Partido Social Liberal. E o nosso parceiro principal será justamente, a nossa parceira, na verdade, será justamente a Agência Municipal do Empreendedor. A nossa intenção é injetar, no mínimo, 20 anos, remanejar 20 milhões, eu disse 20 anos, mas são 20 milhões. A nossa intenção é remanejar, no mínimo, 20 milhões no orçamento público, não para dar, mas para conceder linhas de crédito. Como exemplo, eu quero citar, durante essa pandemia, por exemplo, aqui, os mototaxistas, que são empreendedores também. São empreendedores, cada um na sua rota, na sua linha, no seu segmento, que tiveram suas atividades paralisadas durante essa pandemia. São cerca de 800 em Petrolina. E nós, cumprindo nosso papel de vereador, a gente sugeriu que a Agência do Empreendedor concedesse linhas de crédito. Não seria um dinheiro dado porque o município não tem essa condição. E contra isso eu sou, na verdade, com relação a isso, eu sou até contra, que o dinheiro público seja dado. Você pode dar ali momentaneamente uma linha de crédito, fornecer a condição para que o camarada, para que o cidadão possa se reerguer. É isso que a gente quer, é conceder mais linhas de crédito, pelo menos injetando 20 milhões de reais anualmente. Quando eu disse que os mototaxistas paralisaram, a gente sugeriu que cada um dos cerca de 800 recebesse ali uma linha de crédito de 3 mil reais. Isso daria para, pelo menos, sanar algumas faturas de água e de luz e fazer ali uma feira. Depois de 6 meses, 1 ano, com uma carência, com uma taxa boa, voltaria esse dinheiro para os cofres da prefeitura. Mas não foi isso que lamentavelmente aconteceu. Nós tivemos foi o contrário, subsídio indo para a empresa privada. Contra isso nós somos contra, a respeito disso nós somos contra também. Então, o nosso plano de retomada econômica pós-pandemia passa principalmente pela injeção desses milhões na Agência do Empreendedor e pela criação das condições necessárias para que os empresários locais queiram expandir seus negócios. Eu conheço gente, inclusive, que tinha 5 lojas no centro da cidade e pós-pandemia, depois daquele fechamento mal-assombrado, está lutando aí para ver se consegue salvar pelo menos 2. Eu conheço empreendedores de Petrolina que choraram ao demitir colaboradores que estavam em suas empresas há 19 anos. Então, o município não pode dar o dinheiro, mas vai estender uma mão amiga através de um empréstimo, através de uma linha de crédito. É isso que nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Eu quero reforçar para você que nos assiste a lembrança de que essa entrevista está sendo promovida pelo Maximize. O Maximize é uma plataforma de treinamento de líderes e você que não conhece, que ainda não sabe como se associar, a gente quer te oferecer um vídeo de alguns segundos para que você conheça um pouco mais a respeito da gente. E como eu já disse, daqui a alguns segundinhos a gente está de volta, continuando a nossa entrevista com o candidato Gabriel Menezes. Até daqui a pouco. O Maximize chegou no Instagram, mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês, Perfect. e espanhol. Perfeito. A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize.
Estamos de volta com o candidato Gabriel Menezes, candidato a prefeito de Petrolina. E agora a nossa pergunta é sobre Covid-19. Alguns especialistas afirmam que a vacina para a Covid-19, na sua fase final, a famosa terceira fase, talvez demore até março para chegar. E alguns mais pessimistas chegam a dizer que a distribuição da vacina por todo o Brasil possa demorar até o final de 2021 para acontecer. Com relação a janeiro de 2021, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem vacina disponível aqui em Petrolina, muda alguma coisa no atual combate à Covid na nossa cidade? E dentro disso, qual seria a sua possível estratégia municipal de recuperação econômica pós-pandemia? Muda sim. Nós intensificaríamos a testagem, assim como a fiscalização. Eu fui um dos defensores, eu sempre defendi que o comércio poderia, de forma organizada, como está. O comércio de Petrolina, né, está dando um verdadeiro show em organização para poder receber a clientela. Você chega no comércio, está ali um funcionário na porta, os cones com aquela fita, né, controlando, o funcionário controlando o fluxo de entrada e saída dos clientes, aferindo a temperatura, né, cobrando, né, exigindo o uso da máscara, disponibilizando o álcool para a asepsia das mãos, mas nós vemos que isoladamente algumas pessoas são irresponsáveis. Então nós temos todo um aparato, o município dispõe de todo um aparato para fazer essa fiscalização. Nós temos uma guarda civil, inclusive, né, com muitas viaturas e muitos homens, lamentavelmente, que de certa forma não têm até culpa, porque existe um comando, talvez seja a falta de ação de quem deveria nesse momento intensificar essa fiscalização. Porque o comércio se reorganizou para salvar os empregos, não que a economia esteja acima da vida, a vida é muito mais importante, mas quem conhece a história do Estado brasileiro sabe que auxílio não vai durar a vida toda, né? Que mesmo que durasse, esse valor é um alento, ajuda, mas não dá para as despesas. Paga uma água, paga uma luz, mas tem a manutenção. Quem é pai e mãe de família sabe muito bem disso. Então, nós intensificaríamos a testagem. Infelizmente, a gente está até buscando investigar isso a fundo, né? A testagem diminuiu no mês de setembro aqui em Petrolina. Né? O que a gente está correndo atrás para saber se foi para justamente não causar um medo, um pânico maior na população, né? Nesse período eleitoral. Nós, inclusive, escolhemos não fazer campanha de rua, não gerar aglomeração, porque o vírus existe sim, ele é sério, não tem nem previsão de vacina para, pelo menos daqui uns 6 meses, a gente tem buscado acompanhar isso, principalmente com relação à mídia internacional, né? Aqueles países que estão mais avançados nessa pesquisa, investindo mais nesse momento, mas nós testaríamos mais, né? Porque eu, como vereador, recebi muitos contatos, né, de pessoas que chegaram até algumas unidades de saúde. Existe um protocolo para só testar o cidadão que apresenta os sintomas após o 11º dia, após ter iniciado a sentir um dos sintomas, apresentar um dos sintomas da doença, tem retornado para a sua casa para esperar uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde que nunca chega. Talvez porque a secretaria, ou quem está à frente, saiba, né, tenha essas estatísticas que dizem que 90% ou mais, né, são assintomáticos, mas a gente não pode deixar de testar. Então são pessoas que voltam para casa e que aguardam, muitas vezes chegam à cura clínica e não são sequer testadas. Então o que eu temo é que nós tenhamos um número muito maior de infectados. Então, a partir de janeiro, esse vírus, infelizmente, continuando, espero que não e creio nisso, nós vamos intensificar a fiscalização, cobrar mais, né, que as pessoas cumpram o protocolo. A gente está vendo aí uma irresponsabilidade muito grande nesse período de eleição. Aqui, a cidade vizinha de Juazeiro, nos últimos 10 dias, teve um aumento de 40% na ocupação dos leitos, e isso pode sim ser atribuído a essa sensação de normalidade que algumas pessoas estão tendo, quando não existe normalidade, pelo contrário. Ontem eu vi um telejornal dizendo que o Brasil havia apresentado ali 500 mortes, que era metade do que
havia apresentado há cerca de um mês diariamente, mas isso não é fato para ser comemorado ainda não. Primeiro, que morte não se comemora diminuição. Morte é bom quando não acontece de jeito nenhum, né? Nem 1000, nenhuma. Então a gente vai intensificar a fiscalização e dar mais transparência, oferecer mais transparência nessa testagem, nessas notificações, para que a própria população, né, sinta mais firmeza, mais confiança no seu governo. Obrigado, candidato. A gente vai falar ainda sobre saúde e gostaríamos de ouvir um pouco das propostas que o senhor tem para a atenção à saúde em Petrolina, tanto na baixa como na média, quanto na alta complexidade. Perfeitamente. Uma das motivações maiores que tive para registrar essa candidatura foi justamente por ver o sofrimento da nossa população na área de saúde. Eu digo muito. Quem quiser conhecer Petrolina de verdade, a Petrolina real, precise da sua saúde pública. A começar pela porta de entrada do SUS, que são nossas unidades básicas de saúde. Um grande déficit no número de médicos. O que a gente precisa fazer é utilizar o dinheiro da população, que muitas vezes está sendo investido numa área que não tem a necessidade que a saúde tem. Saúde realmente é prioridade. Sem saúde a gente não tem nem paz. Então, a nossa proposta é continuar levando mais unidades de saúde, construir pelo menos 10 novas unidades de saúde. Recentemente eu quero frisar bem aqui, foi inaugurado um equipamento que era um grande anseio da população, principalmente das nossas mamães, das nossas mulheres petrolinenses, que foi um centro de parto, né, com a justificativa de que seria para desafogar o Hospital Dom Malan. O que mais afoga o Dom Malan é essa famigerada rede PEBA, que infelizmente, por força de lei, nós não nos desvencilharíamos, né, não nos livraríamos facilmente dela, né, porque a gente sabe que é uma determinação até, é algo que vem de cima para baixo, né? Rede PEBA, que é a rede Pernambuco-Bahia. Mas é humanamente impossível um Dom Malan da vida receber mais de 50 municípios. Então eu estou aqui como candidato a prefeito de Petrolina, para assumir o compromisso de que lá no centro de partos nós vamos construir um bloco cirúrgico. Vai ter parto cesáreo também, porque só a realização de partos normais, isso não desafoga o Dom Malan. Pelo contrário, a gente vai, infelizmente, caso assim continue, também continuar assistindo recorrentes mortes de mamães, de bebês, tomando conta dos noticiários e entristecendo a todos. Nós precisamos, nos exames de alta complexidade, por exemplo, eu conheço gente que passa um ano e meio, pessoas que chegaram a morrer sem sequer fechar o diagnóstico, ter o diagnóstico da sua doença, do seu mal, porque não conseguiram fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, esses exames de alta complexidade. O que nós vamos fazer é investir mais nessas áreas, é fazer mais convênios, inclusive, com as clínicas particulares de Petrolina, sem o revanchismo político, sem o viés político, né? Não vou fechar com essa clínica porque nunca me acompanhou. Não, isso vai deixar de existir, porque a saúde no nosso povo será prioridade no nosso governo. Construção de mais unidades básicas de saúde, contratação de mais médicos, principalmente com a realização de certames, de concursos públicos sérios, justos e transparentes, assim como de outros profissionais também da área de saúde. Saúde infantil. Nós temos, lamentavelmente, um número cada vez maior de crianças autistas, crianças com espectro autista. Eu conheço casos que o diagnóstico só foi fechado quando a criança já se aproximava dos 8 anos. Isso enquanto 1001 problemas foram criados no próprio ambiente escolar, porque a criança precisava, aí já estava atrapalhando na própria educação da criança. A criança precisava de um acompanhamento diferenciado. E isso aconteceu pela falta de um neuropediatra. É impossível uma cidade com 360 mil habitantes, com o status que tem Petrolina, continuar desassistindo as nossas crianças dessa forma. Nós temos aqui um grande índice de câncer de pele. O setor que mais emprega em Petrolina, a fruticultura irrigada, por exemplo, trabalha no sol. Nós vamos distribuir gratuitamente
nas unidades de saúde das áreas irrigadas do nosso município o protetor solar. Assim como você que é diabético tem o seu remédio, assim como você que é hipertenso tem o seu remédio, o trabalhador rural, nós teremos um cadastro de todos eles através da nossa Secretaria de Saúde para que tenhamos uma diminuição também, porque o câncer de pele requer esse cuidado diário. Não é se expor ao sol meia hora hoje e voltar com câncer de pele. Isso é ao longo dos dias, ao longo dos anos, que vai ali criando uma manchinha e nós vamos focar nessas áreas porque saúde é o que mais interessa à nossa população e o dinheiro dá. O que está faltando realmente é gestão, é focar no que o povo precisa de verdade. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também sobre gestão. E a pergunta é, do ponto de vista da administração pública de Petrolina, o senhor mudaria algum órgão ou secretaria municipal? Acrescentaria algum e por quê? Hoje, com status de secretaria, Petrolina tem 12 órgãos. A gente extingue, por exemplo, uma que, no nosso entendimento, logicamente, não vou citar nomes, mas só faz política. E a gente não pode continuar vendo dinheiro público sendo gasto para fazer política para alguém. Então a gente extingue a Secretaria de Governo. As suas atribuições passam para o gabinete do prefeito, que se torna gabinete do prefeito, junto com gestão, na verdade com planejamento, gestão e governo. Isso é enxugamento da máquina pública. Fundiram, erroneamente, absurdamente, governo com agricultura. E nos últimos anos, o dinheiro está sendo remanejado exatamente do orçamento que poderia estar atendendo o povo do nosso interior, da região de Sequeiro, que é, sem dúvida, a mais abandonada desse município, com a manutenção das estradas, com perfuração de mais poços artesianos, enfim, com tudo aquilo que o interior precisa, para gastar com propaganda, porque estava lá no orçamento da Secretaria de Governo e Agricultura. Nós vamos recriar a Secretaria de Agricultura, só que ela se chamará Secretaria de Desenvolvimento do Interior. Educação, que hoje funciona como educação, cultura e esportes, fica só educação. Educação é uma pasta complexa. É por isso que os números do IDEB, do IDEP, têm caído tanto em Petrolina, porque a educação não está focando somente nela. E tem orçamento, 25% por força de lei, e nós vamos investir ainda mais na educação. Nós queremos mostrar que com o dinheiro sendo economizado e investido onde realmente é necessário, dá para fazer muito mais. Inaugurar um tempo novo de verdade nessa cidade. Então a gente reduz o número de secretarias, consequentemente o número de cargos, promovendo um grande enxugamento da máquina pública, recriando somente a Secretaria de Cultura, que hoje é um braço da Secretaria de Educação. A gente recria a SECUT, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, porque são pastas que podem trabalhar juntas. Educação vai cuidar da educação, saúde vai cuidar de saúde. A Secretaria do Interior, a Secretaria de Agricultura se tornará Secretaria de Desenvolvimento do Interior. Vai ser assim, enxugando, promovendo uma redução desses gastos desnecessários que a gente vai poder chegar em todas as regiões desse município. Porque, como disse no começo dessa entrevista, me orgulho muito de conhecer cada palmo dessa cidade, da periferia da zona urbana, a orla, ao centro, a cada bairro, assim como a cada núcleo irrigado e a cada comunidade do nosso Sequeiro. Obrigado, candidato. A gente tem depois essa série de perguntas que são padrão para todos os candidatos. Uma pergunta que é específica, ela é fruto do nosso público, das questões que chegaram até a gente diretamente ou através das redes sociais. E para o candidato Gabriel Menezes, nós temos a seguinte pergunta. Como candidato pelo PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, e tendo feito uma campanha a vereador como candidato, abre aspas, bolsonarista, o senhor se vê, neste atual momento político, como alguém inteiramente alinhado ao presidente da República? Se não, onde estariam as diferenças? Olha, gostaria de fazer, na verdade, uma pequena correção. Eu já fui eleito em 2016 pelo PSL.
Eu estou no PSL desde março de 2016. Foi no PSL que fui eleito vereador no último pleito. Foi no PSL que disputei a eleição de deputado estadual em 2018 e é pelo PSL que estou aqui como candidato a prefeito de Petrolina. O presidente Bolsonaro chegou ao PSL em 2018, exatamente 2 anos da minha chegada. Ele chegou, foi eleito, já saiu, já existem rumores de que voltará após as eleições, mas o que a gente quer mesmo é focar nas questões de Petrolina. Mas não fugirei, da pergunta. Meu candidato seria Ciro Gomes, porque eu entendia, mesmo como alguém que votou em Lula, como alguém que votou em Dilma, eu entendia que era hora de uma ruptura. Já tínhamos 4 governos seguidos de um mesmo grupo, de um mesmo partido. Eu votaria em Ciro Gomes. Isso antes de Bolsonaro vir para o PSL. Por questões partidárias, e devo registrar, por também comungar com parte da agenda dele, acompanhei Bolsonaro no pleito de 2018. Eu, candidato a deputado estadual, ele candidato a presidente da República. Fui, inclusive, o único candidato do PSL, do partido de Bolsonaro, que já não é mais o seu partido, nos 56 municípios do sertão pernambucano. Quando eu digo que comunguei e que comungo com parte da agenda, isso passa por algumas privatizações que eu até concordo e vejo que são necessárias para desinchar a máquina pública também, acabar com esses dutos de canalização de tanto dinheiro de propina, mas o principal sentimento foi o mesmo que os 57 milhões de brasileiros. A vontade de que nós tivéssemos um combate efetivo à corrupção. E, no entanto, o que nós vemos hoje é justamente o contrário. Bolsonaro parece que fez questão de agrupar as maiores raposas da política nacional no seu governo. Hoje, o Brasil, neste dia que estamos gravando essa entrevista, o Brasil amanheceu com o vice-líder do presidente Bolsonaro no Senado, preso em flagrante com dinheiro vivo, dinheiro em espécie, nas suas roupas íntimas. Isso é vergonhoso. Além de outros, que em tantos escândalos estão envolvidos, há tantos processos no próprio Supremo Tribunal Federal respondem que também estão lá. Então, a gente até vê alguns esforços com relação agora à pandemia, o auxílio emergencial que chegou numa boa hora, que a população estava precisando muito. Mas do que diz respeito ao combate à corrupção, eu vejo que não há compromisso algum do governo Bolsonaro. Então, eu não sou o candidato bolsonarista. Em Petrolina, todo mundo sabe quem é o candidato do presidente. Eu quero ser o candidato do povo de Petrolina, aquele que anda de cabeça erguida, aquele que foi eleito vereador e que não traiu a confiança do povo, aquele que tem coragem de enfrentar aqueles que muitas vezes se apropriam e vendem patrimônio público, aqueles que somem com os produtos da merenda das nossas crianças. É isso que a gente precisa enfrentar. Eu não sou o candidato do oba-oba das redes sociais da cidade virtual. Eu sou o candidato das periferias de Petrolina, do interior de Petrolina, dos projetos do produtor e do trabalhador rural que verdadeiramente sustentam essa cidade. Candidato, obrigado. A gente quer agradecer e a gente quer, como nós fazemos em todas as entrevistas, conceder até 5 minutos para suas considerações finais. Sejam complementos sobre algum dos temas que abordamos, ou mesmo a pontuação de algum outro tema que o senhor julgue interessante, ou enfim, ficar à vontade para falar para o nosso público nesses últimos 5 minutos. Novamente, inicio agradecendo a oportunidade, pastor, e desejando ainda mais bênçãos na caminhada, enfim, a toda a equipe aqui do Maximize, dizer ao povo de Petrolina que cômodo seria disputar uma reeleição para vereador, mas não é comodidade que a gente quer, não. A gente quer mostrar que nem todo mundo se curva, que nem todo mundo se rende, ou que nem todo mundo se vende. Está chegando a hora de Petrolina poder votar no morador do Jardim Maravilha, que tem como vice um morador lá do Terras do Sul. 2 bairros periféricos da cidade. Um mais antigo, que é o nosso Jardim Maravilha aqui, onde moro, há 11 anos ali na rua Pedra Grande, e nosso vice Messias, lá do bairro São Jorge, ali na região norte,
né, que é sem dúvida a mais populosa e com toda certeza a mais abandonada da área urbana de Petrolina. Nascidos e criados em comunidades pobres, conhecedores de uma fila de merenda escolar. É por isso que nós vamos implantar o programa Merenda Legal, para que você pai, você mãe tenha acesso à qualidade do que está sendo servido ao seu filho, porque tudo aquilo que denunciamos durante essa pandemia, nós só tivemos acesso porque as crianças estavam recebendo os seus kits para consumo em casa por determinação do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Eu quero que você saiba que no nosso governo ninguém vai se apropriar na calada da noite de nenhum patrimônio público que é seu. E que se as reais necessidades da nossa população forem analisadas, forem priorizadas, é possível fazer muito mais. O que deu certo, não só na atual gestão, mas em todas as que passaram. Petrolina, ao longo dos seus 125 anos, teve muitos prefeitos, todos, indistintamente, deram a sua parcela de contribuição. Uns mais e outros menos. E não só eles. Dona Toinha da Tapioca, lá da Souza Filho, seu João Mecânico aqui do Ouro Preto, você que nos assiste, independente do que faça, desde que seja digno, sendo filho de coração ou filho de sangue desta terra, você está aqui para somar. Essa cidade já foi, mas não é mais. Há muito deixou de ser curral eleitoral e não pode continuar sendo tratada como algo privado. Essa cidade é sua, é nossa, essa cidade é de todos. O que eu peço é a oportunidade de mostrarmos que é possível fazer mais, sim. Concluindo o que dizia anteriormente, o que deu certo, a gente continua, mas a gente não pode assistir uma cidade como a nossa negligenciar, investir tanto em asfalto e rotatória e negligenciar a saúde da nossa população. É por isso que eu estou aqui. Aceitei o convite do Maximize para que a gente pudesse falar a você que acompanha aqui a plataforma sobre as nossas propostas. Logicamente, num espaço de cerca de 1 hora, não conseguiríamos falar de tudo, mas no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, junto ao registro da nossa candidatura, nós temos o nosso plano de governo. Não tem uma promessa sequer, mas compromissos exequíveis, verdadeiros, com base na vida própria desse município. Um orçamento quase de R$1 bilhão. Dá para fazer muito mais se, quero ser nesse momento até redundante, repetitivo, se as reais necessidades, aquilo que você precisa de verdade, aí na sua rua, no seu bairro, na escola do seu filho, na sua unidade de saúde, aí no interior, onde nós vamos construir, retomar a política da implantação dos barreiros, porque é o grande anseio do homem no interior, armazenar água, onde nós vamos adquirir 2 perfuratrizes para retomar a perfuração dos poços artesianos, implantar o banco de alevinos, fortalecer a cadeia produtiva do caprino e do ovino, com cursos de cortes especiais para a gente agregar valor, principalmente no interior, que é a região onde mais se tem dificuldade de gerar emprego e renda. Que o município vai assumir permanentemente os serviços de manutenção das nossas estradas, dos projetos e do interior, porque quem sustenta essa cidade merece ser tratado com grandeza, com respeito e não com o descaso que atualmente enfrentamos. Que nós vamos municipalizar a água e o esgoto, porque 70 milhões de lucro esses serviços dão por ano. E esse dinheiro vai ficar em Petrolina. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a nossa caminhada e até a próxima. A gente conversou com o candidato Gabriel Menezes. Mais uma vez, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. E obrigado também a você que nos assistiu até o final. Se você está vendo esse vídeo nesse momento, é porque você é uma pessoa engajada politicamente. Nós queremos te convidar a continuar esse engajamento através dos teus comentários, divulgando também, curtindo esse vídeo e repassando para outras pessoas, para que de fato você possa se maximizar na política. Até o próximo vídeo.